Agora eu vou estar convidando aqui a nossa chefe, Nádia Campeota, nossa chefe vegana, e ela vai apresentar para vocês agora, depois que a gente vai para o intervalo, tá bom? Costino de Isocrisp Vegan. Olá, boa tarde. Eu sou chefe de gastronomia funcional e é uma honra fazer parte da Vitafor, especificamente com as receitas veganas, tá? Então, nós já gravamos alguns vídeos, já fizemos algumas coisas, e agora aqui eu vou demonstrar o que vocês vão degustar no coffee, tá? Então, é um crostino de Isocrisp, e eu vou usar também a farinha de linhaça. Então, é uma receita super simples e prática para a gente usar os suplementos, que muitas vezes vocês acabam tendo dificuldade em passar, né, essas receitas aí para os pacientes com os suplementos. Então, é uma receita que tem só 3 ingredientes, tá? Então, tem a farinha de linhaça, 30 gramas, na mesma quantidade o Isocrisp, que dá um scoop, só que o Isocrisp, eu fiz uma farinha do Isocrisp, então eu bati no liquidificador, aí eu obtive aqui essa farinha. Então, como ele tem o sabor neutro, se vocês quiserem, vocês podem também saborizar. Então, vocês podem colocar ervas aromáticas, sal de ervas, especiarias. Então, agora que eu vou começar. Então, eu já tenho as 2 farinhas, né? Pode ser linhaça dourada, pode ser linhaça a marrom mesmo, aqui eu estou usando a marrom. E aqui eu tenho água, eu tenho 90 gramas de água. Então, quando vocês colocam a água aqui, qual é a impressão? A impressão é que está super mole e que a receita deu errado, tá? Mas aí vocês vão deixar mais ou menos descansar aí por umas 2 horas na geladeira. Aqui eu vou colocar o sal. Um pouquinho de sal. O que vocês vão experimentar lá no coffee, ele tem só um pouquinho de gergelim na hora que eu tirei a massa, tá? E é só isso. Então, fica essa massa aqui, ó, molinha. Então, isso aqui, vocês vão deixar ela descansar. Pelo tempo, eu já trouxe essa massa pronta, né, para vocês. Então, olha só, eu já tenho essa massa que eu posso até, se eu quiser, eu posso modelar, tá? Então, ela fica super maleável. Se vocês tiverem dificuldade para abrir, a dica que eu dou é usar um papel manteiga, e vocês podem dobrar esse papel de manteiga para facilitar, e depois usar o rolo. Quando vocês forem usar o papel manteiga, procurem um papel manteiga de qualidade para não ficar grudado tudo na massa, até no papel, porque isso pode acontecer. Ou então usar os tapetinhos de silicone, que também são super versáteis. Então, aqui eu coloco um pouquinho de azeite, só para ter a garantia mesmo que não vai grudar, tá? Aí eu coloco um pouquinho aqui da minha massa, dobro, né, o papel manteiga. E agora eu vou abrir aqui com o rolo. Então, isso vai facilitar para não ficar grudando. E para depois levar no forno, ficar mais fácil. Então, vocês vão abrir essa massa bem fininha, para ela ficar bem crocante, tá? E se vocês acharem que está grudando, por exemplo, agora que eu vou abrir, ó, aqui grudou um pouquinho, mas eu posso levar exatamente assim no forno. Mais ou menos na metade da cocção, isso aqui já vai desgrudar. Aí eu tiro e deixo dourar, tá? Então, não tem problema nenhum levar exatamente do jeito que está assim para o forno, tá? Bom, é uma ótima opção de antepasto, é uma ótima opção de lanchinho, é crocante, as crianças também gostam, tá? Então, vocês viram, não tem desculpa para fazer, são 2 ingredientes. Quem não tem linhaça em casa, né? A preferência da linhaça é fazer a farinha na hora, tá? Nós fizemos aqui a farinha, né, até para evitar a oxidação. Eu ainda guardo na geladeira, tá? A linhaça. São Paulo ainda não é tão quente, mas eu imagino aqui. Então, as oleaginosas e as sementes eu prefiro guardar na geladeira e comprar em pequena quantidade. E quando eu preciso da farinha, eu trituro na hora, tá? Então, eu sempre tenho aí uma farinha das sementes ou das oleaginosas frescas, tá? Então, aqui fica mais ou menos uns 10, 15 minutinhos no forno, depende do forno.
e depois é só esperar esfriar. Quando tira do forno ainda vai estar um pouquinho mole, e depois quando seca é que esse crostino ele fica crocante. Bom, para vocês degustarem, junto com esse crostino, lá vai ter um tzatziki, que é um antepasto grego feito com iogurte de castanha. Vamos dizer, tradicionalmente ele é feito com iogurte grego, um leite, né, de ovelha ou cabra, ou mesmo o leite de vaca. E eu fiz com iogurte de castanha. Foi feito com Sinfor, tá? Então, eu fermentei esse leite de castanha com o Sinfor e depois eu temperei aí com o pepino, alho, limão, azeite, que é que vocês vão degustar junto aí com esse crostino, mas aí vocês podem fazer várias pastinhas, podem fazer hummus aí de beterraba, de espinafre. Aí nós temos várias opções aí para vocês degustarem junto. E quem gosta também doce, né? Eu sempre falo de salgado, que é a minha preferência. São receitas salgadas, eu tenho essa preferência, mas aí é o que vocês gostam, tá? Então, foi realmente uma pequena demonstração. Aqui nós não temos uma cozinha, né? Eu sempre falo que a gente gosta bastante de fazer cursos longos, onde a gente explica aí cada detalhe, né, das receitas, mas aqui era só uma pequena demonstração mesmo para vocês agora irem aí para o coffee e saber como foi feito esse crostino, experimentar o crostino, levar o isocrisp para casa, o vegano que tem o sabor neutro, que é ótimo, e repetir aí essa receita e passar para os pacientes de vocês, tá? Agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Meu Instagram é Nádia Campeotto, ou então entre em contato aí com a Vitafor. E é um prazer e agradeço aí vocês por estarem aqui na demonstração.